Sempre me disseram que mudar de vida levava tempo, anos, que era preciso ter paciência, sorte e, se possível, nascer na família certa. Me diziam que quem saiu do zero e venceu, ou teve um empurrãozinho de alguém, ou foi uma exceção à regra. E por muito tempo eu acreditei nisso. Acreditava que sucesso era algo reservado para poucos, e que se eu não tinha dinheiro, contatos ou faculdade, eu já estava fora do jogo antes mesmo de começar. Só que isso é mentira. Uma mentira repetida tantas vezes que a maioria aceita como verdade. A real é que a maioria das pessoas não falha por falta de inteligência, nem por falta de oportunidade. Elas falham por estarem presas em uma mentalidade derrotada, alimentada por tudo e todos ao redor. O que eu vou te contar aqui não tem fórmula mágica. É o que aconteceu comigo quando eu rompi com essas ideias e decidi testar uma coisa. E, se eu parasse de esperar por um milagre e começasse a agir com o que eu tinha, eu não comecei com nada. Nada de dinheiro, nada de contatos, nada de perspectiva. Acordava todo dia com a mesma rotina. Abrir o celular, ver as contas vencendo e não ter ideia de como ia pagar. Teve um mês específico que ficou marcado. Eu lembro de estar devendo no cartão com o aluguel atrasado e ainda assim tentando parecer que estava tudo bem. O pior não era nem a falta de dinheiro. Era a sensação de impotência, de olhar para frente e não ver saída. Eu via gente crescendo, ganhando dinheiro na internet, mudando de vida, e eu ali, estagnado, me perguntando: o que é que eu tô fazendo de errado? Foi aí que eu percebi que esperar uma solução cair do céu não ia funcionar. Eu precisava tomar uma decisão, ou eu continuava culpando o sistema, o governo, a vida, ou eu pegava o pouco que eu tinha e começava do zero, de verdade. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu lembro exatamente do momento. Não foi algo grandioso ou dramático. Foi uma simples conversa com um amigo. Ele disse algo que ficou gravado na minha mente. Você não vai mudar sua vida esperando a sorte, cara. Se você não mudar como pensa, nada vai mudar. Até então eu estava preso em um ciclo. Me sentia incapaz. Achava que não tinha as oportunidades certas e que a vida não era feita para mim. Mas aquele comentário me fez perceber algo fundamental. Eu não estava realmente tentando mudar minha mentalidade. Eu estava apenas esperando uma oportunidade perfeita, esperando que as condições mudassem, mas a verdade é que as condições nunca vão ser perfeitas. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Eu parei de culpar o mundo e comecei a olhar para o que eu realmente podia controlar. Eu sabia que tinha que agir agora. Não amanhã, não quando tudo estivesse perfeito. Eu tinha que começar com o que eu tinha. Mesmo que fosse pouco, depois que o estalo aconteceu, eu sabia que precisava aprender algo que o mercado realmente queria. Algo que me desse a chance de ganhar dinheiro, mesmo que eu estivesse começando do absoluto zero. Eu não podia esperar mais para fazer cursos caros ou entrar em programas de formação que me deixariam endividado. A solução estava em aprender algo prático e rápido. Passei dias e noites pesquisando no Google, procurando áreas que estavam em alta e que qualquer pessoa, mesmo sem experiência, poderia aprender, e foi aí que eu encontrei uma habilidade que, embora não exigisse diploma, estava sendo cada vez mais demandada. Exemplo fictício: design gráfico, edição de vídeo, marketing digital, redação, etc. Eu sabia que esse era o meu caminho. Não porque era fácil, mas porque era algo que eu podia começar agora, sem esperar pela chance perfeita. E o melhor de tudo, havia toneladas de conteúdo gratuito disponível online. Eu não precisei de dinheiro. Só precisei de disciplina. Eu peguei meu celular e comecei a estudar. As primeiras semanas foram difíceis. Aprendi no fórum, vídeo e PDF o básico. E logo comecei a aplicar o que aprendi, mesmo que fosse em projetos pequenos. Eu sabia que se eu quisesse resultados reais precisava ser implacável. Não tinha mais espaço para desculpas, procrastinação ou distrações. Então, decidi montar um plano de 90 dias. Nada de longo prazo, nada de esperar pela hora certa.
Eu me comprometi a dar o meu melhor durante 3 meses e ver até onde isso poderia me levar. O primeiro passo foi cortar tudo o que me tirava do foco. Eu estava jogando o dia fora em redes sociais, assistindo séries e me distraindo com coisas que não iam me levar a lugar algum. Então limitei meu tempo de distração ao máximo. Passei a usar o celular e as redes sociais só como ferramenta de trabalho. Minha rotina começou a ser muito mais rígida. Eu tinha horários fixos para estudar, praticar e executar as habilidades que estava aprendendo. Todo dia eu acordava com uma única missão: fazer pelo menos uma coisa que me aproximasse da minha meta. Não precisava ser algo grandioso, mas precisava ser algo que gerasse resultado. Eu sabia que o sucesso era uma questão de consistência, não de fazer grandes feitos de uma vez. Então, todos os dias, mesmo que cansado, mesmo sem ver resultados imediatos, eu seguia o plano. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A tentação de voltar para a velha rotina era grande, mas eu mantive meu foco, porque sabia que os resultados não viriam amanhã. Mas se eu seguisse firme, 90 dias seriam suficientes para virar o jogo. Uma coisa é aprender a habilidade, outra é conseguir vender seu trabalho. Eu sabia que, se não saísse da minha zona de conforto e colocasse o que estava aprendendo em prática, nada ia acontecer. Não bastava mais só estudar. Eu precisava me expor, mostrar o que eu sabia fazer e convencer as pessoas de que meu trabalho tinha valor. Então, com o pouco que eu já sabia, comecei a procurar maneiras de me colocar no mercado. Eu não esperei estar perfeito, porque eu sabia que nunca estaria. Comecei a usar as redes sociais, onde já estava conectado a algumas pessoas. No meu caso, isso significava começar pelo Instagram, WhatsApp e grupos de Facebook. Eu fazia ofertas diretas, mostrando exemplos do que estava aprendendo, e oferecia meu trabalho por preços mais baixos para ganhar experiência e avaliações. No início, ninguém me conhecia. Eu era só mais um entre milhares. Mas eu me fiz visível. Sempre que via alguém pedindo recomendações ou procurando um serviço relacionado ao que eu estava oferecendo, eu me jogava na conversa e deixava claro o que eu podia fazer por essa pessoa. No começo, meus primeiros clientes eram grátis ou com preço simbólico. Eu só queria construir minha reputação, mostrar que eu entregava algo de valor. E foi exatamente assim que eu consegui as primeiras oportunidades. O segredo estava em não esperar pela chance ideal, mas criar as minhas próprias chances. Quanto mais eu me expunha, mais as oportunidades apareciam. Quando os primeiros resultados chegaram, eu quase não acreditei. Não era muito, mas era mais do que eu já tinha visto em meses. Meu primeiro cliente pagou $500 por um serviço que, para mim, parecia simples, mas que estava gerando muito valor para ele. Isso foi um divisor de águas. Eu estava oficialmente ganhando dinheiro com o que aprendi. Mas eu sabia que isso era só o começo. A primeira coisa que eu fiz foi reinvestir esse dinheiro. Ao invés de gastar com coisas fúteis, eu coloquei tudo de volta no meu negócio e no meu crescimento. Com esse dinheiro, eu comprei ferramentas que me ajudaram a melhorar o que eu estava entregando. Investi em cursos mais avançados e em publicidade paga, para alcançar mais clientes e acelerar o processo. Eu sabia que não adiantava ficar feliz com $500 se eu queria transformar a minha vida financeira. Então, comecei a usar esse dinheiro para escalar. No mês seguinte, o valor aumentou. A cada cliente que fechava, eu fazia o mesmo. Reinvestia para melhorar o que eu estava fazendo. Isso me ajudou a passar de $500 para $2.000 no segundo mês e a $5.000 no terceiro. O que eu percebi é que dinheiro é um combustível. Se você investe de forma inteligente, ele gera mais dinheiro. E foi assim que eu consegui continuar crescendo, reinvestindo no meu próprio desenvolvimento e no meu negócio. A maior lição que eu aprendi, e que mudou completamente a minha vida, foi essa. Não importa onde você começa. O que importa é onde você decide ir e o que você faz a partir de hoje. Eu passei tanto tempo esperando pelas condições perfeitas. Achava que se eu tivesse mais dinheiro, mais tempo ou mais sorte, tudo seria mais fácil. Mas no fim, o que realmente fez a diferença foi uma única decisão: agir agora. O que realmente muda a vida
Não são as fórmulas prontas ou o milagre que todo mundo espera. O que muda é a atitude. A decisão de parar de esperar e começar com o que você tem. Eu não sou especial, não tenho habilidades extraordinárias e não sou rico. A única diferença entre quem estava na mesma situação que eu e quem sai do zero é a capacidade de agir, aprender e persistir. Se você tem coragem de mudar sua mentalidade e começar a agir com o que tem, os resultados vão aparecer. Pode demorar um pouco, mas eles vão vir. Se eu conseguir, você também consegue. Se você quer sair do zero também, pare de esperar a oportunidade perfeita. Crie ela. E se quiser que eu te mostre exatamente como você pode aplicar isso na sua vida, se inscreve aqui no canal, porque eu vou te mostrar tudo que ninguém nunca te ensinou sobre dinheiro. Mas, lembre-se, o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença entre quem fica na mesma e quem muda a vida é o começo. Então, o que você vai fazer com o seu agora?